Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a parábola do credor incompassivo. Antes de iniciar essa parábola, Pedro ele faz um questionamento para Jesus, dizendo quantas vezes ele tem que perdoar o irmão que fizer algo contra ele. Pedro disse, até 7? Não, aí Jesus responde, até 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes ao dia. Então, ali começando ali a parábola do Senhor incompassivo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajuntar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, quando ele diz aí que teria que vender a mulher, os filhos, tudo que ele possuía, quer dizer que essa dívida ela era impagável. Quando eu preciso vender causas por causa de coisas, por causa de dívidas, essa então significa que essa dívida é impagável. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Então esse servo, ele estava pedindo para o Senhor ser paciente com ele, que ele o pagaria. Ele estava pedindo para que o Senhor o livrasse da prisão. Ele não estava pedindo para o Senhor perdoar a dívida. E o Senhor, agindo com misericórdia, que é aí que entra a graça, o Senhor, ele entra com a graça. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, tendo misericórdia dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ou seja, era 10.000 talentos, esse servo devia para ele 100 denários. E, agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu servo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele fala a mesma coisa que o que devia 10.000 talentos falou para o Senhor. Sê paciente comigo e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis antes. Indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Então ele não teve compaixão. O Senhor agiu com ele com misericórdia, com compaixão, e ele não transbordou aquilo que ele recebeu, o perdão, a graça de Deus, ele não agiu. Ele não transbordou na vida dessa pessoa que também precisava. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor o que tudo acontecera. Então as pessoas viram o que ele fez com aquele servo, sabendo que o Senhor havia perdoado ele de uma dívida muito grande e ele não tinha perdoado aquela dívida pequenininha do seu outro servo. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Aí Jesus questionando, por que você não transbordou aquilo que eu te dei? Aquilo que eu te dei, que era muito maior, o perdão que eu te dei foi maior. Você tinha que perdoar, era bem menor. E eu te perdoei e você não perdoou. Então aqui você caiu da graça. Você caiu da graça porque você não transbordou a graça que eu dei na sua vida. O perdão que eu dei na sua vida. Então a frequência do céu é o perdão, a misericórdia. Indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que ele lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então a gente tem um exemplo assim maravilhoso lá em Mateus 6, onde diz a oração dominical, diz assim, ó, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Então, assim como o Senhor, com sua imensa misericórdia, perdoou a minha dívida, eu tenho que perdoar os meus irmãos, eu tenho que perdoar aquele que deve para mim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Isso é muito sério. Então, se eu perdoo quem me ofendeu, o meu Pai que está no céu vai me perdoar. Se, porém, você não perdoar
aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então é uma troca. O Senhor, Ele nos dá a graça e nós perdoamos. Quando nós não perdoamos, nós caímos da graça, nós estamos pecando contra o Senhor, por tudo aquilo que Ele fez por nós, por tudo aquilo que Ele nos deu. Então, eu preciso perdoar para eu ser perdoada. Então, quando você não perdoa alguém, você está competindo com Deus. Quando você não perdoa alguém, você não mostra Deus na sua vida. Quando Jesus ele diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7, ele está falando dizer, filho, não fique se doendo por essas coisas, não deixe que nada entre no seu coração. Pense assim, aquela pessoa fez isso por mim, foi o melhor que ela pôde fazer. Então você não deve colocar nada, não deixar que nada contamine o seu coração. Você precisa limpar o seu coração todos os dias para que nada contamine e você não venha se tornar uma pessoa triste e amargurada. Lá em Provérbios diz assim, a alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Então, quando você deixa essas coisas ir contaminando o seu coração, a sua vida, a sua alma, você vai morrendo aos poucos. Você fica carregando fardos muito pesados, ao qual você não deveria carregar. É só você liberar o perdão, não deixar que essas coisas façam mal a você. Se tem alguém que você precisa liberar perdão hoje, faça o mais rápido possível para que você possa se sentir livre dessa amargura, dessa angústia, que você possa ser uma pessoa feliz e contente. Uma vez eu vi a história de uma senhora, uma senhora americana, ela perdoou o homem que abusou da filha dela e muitas vidas foram transformadas, muitas vidas foram curadas por causa deste testemunho. Perdoe as pessoas que fizeram mal para você, porque elas fizeram o máximo que elas podiam e que você possa curar muitas e muitas vidas através do seu testemunho, que muitas vidas possam ser alcançadas, porque um dia você liberou perdão, que as pessoas possam ver Deus em você, porque você é uma pessoa perdoadora, você é uma pessoa que libera o perdão, que tem misericórdia. Essa é a mensagem que eu tinha para hoje, um grande beijo e até o próximo.